Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez diante do estudo bíblico das quintas-feiras, hoje dia 21 de 5 de 2020, onde estaremos estudando a lição de número 14, que vem falar um pouco sobre o livro de Reis. Semana passada nós ouvimos um pouco sobre o livro de Samuel, entendendo que esses livros pertencem aos profetas anteriores ainda, e nós vamos continuar vendo um pouco sobre a história no livro de Reis. Antes de nós entrarmos nesse momento de estudo da palavra de Deus, eu queria convidar a cada um a curvarmos nossas cabeças e orarmos ao Senhor nosso Deus. Pai, nós estamos diante da Tua presença nesta hora, diante da Tua palavra, a qual queremos aprender um pouco mais. Mas também, ó Pai, queremos pedir as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, sobre os nossos lares. Pedir, ó Deus, a Tua intervenção, ó Pai, sobre o nosso país neste momento tão difícil, aonde os noticiários trazem que estamos em crescente diante dessa pandemia, chegando ao terceiro no mundo. Mas, Pai, pedimos a Tua misericórdia, que o Senhor venha a fazer cessar, ó Deus, esse mal sobre nós. Dá sabedoria, Senhor, aos moradores do nosso país, para nós podermos nos ajudar uns aos outros. Dá, Senhor, sabedoria aos governantes para nos auxiliar. Dá, Senhor, o Teu controle, Senhor, sobre nossas vidas, de tal forma, Deus, que esse mal não venha a se alastrar mais. Mas, ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa cidade, que o Senhor faça, ó Pai, com que nós venhamos a voltar a ter a nossa normalidade de volta, Senhor. Por isso pedimos a intervenção sobrenatural do Senhor sobre esse momento na vida humana. Guarda, Senhor, os profissionais da área da saúde, a todos, ó Pai, que estão envolvidos, Senhor, desde o zelador, o faxineiro, a cozinheira, chegando, Senhor, aos enfermeiros, aos médicos, à ciência, ó Pai, que tem trabalhado para buscar a solução. Que o Senhor esteja, Pai, sobre cada um com a Tua mão de graça e de poder para nos ajudar. Em especial, quero colocar diante de Ti a todos os Teus filhos espalhados sobre a face da terra, a Tua igreja, ó Pai, que o Senhor venha nos guardar também desse mal, que possamos passar por essa tribulação sabendo que o Senhor está conosco. A Tua palavra mesmo diz que no mundo nós teríamos tribulações, mas deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor estará nos dando também a libertação. Cremos nisso. Por isso, Senhor, colocamos as nossas vidas diante de Ti, aos nossos amigos, aos nossos familiares, ó Pai, a todos aqueles que estão, ó Pai, hoje contaminados com esse vírus, ó Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, mostrando a Tua misericórdia na vida deles. Liberta-os e nos protege, Pai. É o que Te pedimos, pedindo que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar mais uma vez a Tua palavra neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Livro de Reis. Vou fazer um pequeno resumo aqui para nós entendermos um pouco sobre esse livro. De forma resumida, o livro de Reis ele vem contar a história dos reinos tanto de Israel quanto de Judá, desde a morte de Davi e terminando ou culminando com o exílio babilônico. Antes nós vamos ter o cativeiro assírio em um dos reinos e depois o exílio babilônico, culminando a história então dos reis em Israel ainda como uma só nação. Sabemos que Davi, seguido por Salomão, faz o reino de Israel prosperar. O reino de Israel se torna grande, se torna próspero. Isso já começa a ser contado lá em 1 Reis capítulo 1. Mas devido à idolatria de Salomão, o reino vai ser posteriormente dividido em duas partes, mas em duas partes desiguais, porque das 12 tribos que compunham um só reino, vamos ter um reino com 10 tribos e outro reino com 2 tribos.
1 Reis capítulo 9 ao 11 vai tratar um pouco dessa história, desse reino que vai então ser dividido. Judá vai ser o reino do sul, e Judá vai ter as duas tribos em redor de si, tendo como capital Jerusalém. Israel vai ser o reino do norte, e ele vai ficar com as outras 10 tribos, né, e onde vai estar sendo contada a história em 1 Reis capítulo 12. Os dois livros de Reis contam para nós então uma história desses dois reinos até os seus respectivos fins. Como se dará o fim desses dois reinos nesse momento histórico. A deportação de Israel, ou das 10 tribos de Israel, vão para a Assíria no ano 721 ou 722 a.C. E a gente vai ver esse relato lá em 2 Reis, capítulo 17. E depois nós vamos ter o exílio de Judá, as duas outras tribos, Judá e Benjamim, que vão para a Babilônia em 586 a.C., que vai estar sendo contado também essa história em 2 Reis, capítulo 25. Segundo os relatos dos reis, a maioria dos reis que estiveram no poder fizeram o que era mal perante Deus. Não foram fiéis àquilo que Deus pedia que os reis viessem a fazer ou a exercer. Nós vemos profetas se levantando para falar e mostrar isso na vida dos reis. Profetas como Elias, como Eliseu, que vão se opor principalmente à idolatria, tanto no rei quanto no povo, e à desobediência do rei e desse povo também em relação às leis de Deus. 1 Reis, capítulo 17, até 2 Reis, capítulo 13, vem falar um pouco sobre essa história nos profetas. Poucos foram os reis que se esforçaram para purificar o culto a Deus e a vida do povo diante de Deus. Nós vamos ver aqui muito pouco sobre essa história. A gente vai lembrar de dois reis, principalmente, que vão tentar fazer isso acontecer no meio do seu povo, que é o rei Ezequias, que está lá em 2 Reis capítulo 18 até o capítulo 20, e o rei Josias, que vai estar lá em 2 Reis capítulo 22 até o capítulo 23, verso 30, que seriam reis em Judá. Olhando para a história progressiva, Samuel e Reis, esses dois livros, a gente vai ver que essas duas histórias vão estar sendo retratadas num só momento. Então, tanto Samuel quanto Reis constituem um só livro no relato da sucessão ao trono de Israel, contado a partir da onde? 2 Samuel capítulo 11 e terminando em 1 Reis capítulo 1. Mas a tradução da Bíblia grega, ela fez essa divisão dessa história em 4 partes, para que os livros não fossem grandes demais. Então foi dividido em 4 volumes de livros dos reinos, que era conhecido esse livro, ou essa coleção, o livro dos reinos, onde vão ter 4 partes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Esse seria mais ou menos um resumo do livro de Reis, pegando o seu gancho lá em Samuel. Mas aprofundando um pouco a história do livro de Reis, nós vamos ver aqui um esboço bem simples, 3 partes que já vai mostrar um pouco dessa história. 1 Reis capítulo 3 até o capítulo 11, nós temos a história do rei Salomão, toda a sua história, todo o seu esplendor, toda a sua glória de reino, mas também a idolatria, e coisas erradas que Salomão faz em relação à lei de Deus. Por mais que a gente conheça a história de Salomão como um homem sábio, que pediu sabedoria a Deus e Deus o concedeu, mas ele buscou nessa sabedoria questões muito humanas, esquecendo a fonte desse saber, que era o próprio Deus.
né? E nós vamos ver as consequências disso no seu reinado. Né? Um exemplo é que ele faz o quê? Ele tem um reino de paz. Para construir esse reino de paz, ele faz casamentos políticos. Por isso que ele vai ter muitas mulheres que eram princesas dos reinos ao redor. Por quê? Tendo casado com essas princesas, os reis não iriam invadir o seu reino. Mas quando os reis vêm para o reino visitar as suas filhas, tem um problema diplomático. Qual o problema diplomático? Em Jerusalém, nós vamos ter só o templo para adorar a Deus. Esses reis têm seus deuses. Então as suas mulheres ou as princesas de outros reinos, que são as suas mulheres, começam a perverter o seu coração nesse sentido de fazer o quê? Construa altares para outros deuses, para os nossos deuses, para que os nossos pais, quando vierem, possam adorar os seus deuses, e nós também. E era um problema político, era um problema diplomático, e com isso elas pervertem o coração de Salomão, e Salomão cai na idolatria. Então nós vemos que por mais sábio que ele foi, ele se distanciou da palavra de Deus. A sua sabedoria ele trouxe mais para questões humanas, temporais, do que para questões eternas. Então nós vamos ter o capítulo 3, de 1 Reis até o 11, a história de Salomão. 1 Reis capítulo 12 até 2 Reis capítulo 17, nós vamos ter a história dos reinos desde a divisão em 926 a.C., né, quando vai dar a divisão, até a derrota do Reino do Norte em 721 ou 722 depois de Cristo. Depois nós vamos ter então 2 Reis, capítulo 18 até o capítulo 25, a história posterior do Sul, né, até o seu fim também, né, em 586 a.C. Esse seria um esboço bem simples do livro de Reis. Esse livro também conta para nós a história não só de Salomão e não o final da história de Davi, mas dos demais reis, né, dos sucessores que vieram após Salomão, tanto no Reino Norte quanto no Reino Sul. Então esses 4 livros, juntos com os de Josué e o livro de Juízes, né, eles foram escritos para explicar por que o povo de Deus sofreu tanta desgraça. E por esse propósito também, porque é chamado então de livros proféticos, né? Ou seja, juntando os 4 volumes com mais esses 2, né, os 6 livros proféticos, né, que vai então contar toda essa história, né, do povo sofrendo por não andar nos caminhos do Senhor, né, e também dos profetas que se levantam, né, para trazer a palavra de Deus no meio desse povo. Sabemos que Davi, quando começa a reinar, Davi ele vai conseguir unir essas 12 tribos, né, mas a sua união não vai ser aquela união tão eficaz, né, é uma união fragilizada, né, uma união precária. Né, as tensões entre as tribos já existem e vão continuar existindo entre norte e sul. Né? E isso vai persistir. Quando começa isso? Já vemos isso lá em 2 Samuel capítulo 20, verso 1, que havia já uma tensão entre essas tribos. Né? E quando Salomão sobe e assume o trono, essa tensão não vai diminuir. Né? Por quê? Porque Salomão não se comporta como um rei conforme a lei ordenava. Lembramos que Deuteronômio, já antes dos reis, no capítulo 17, do verso 14 a 17, já vem traçar ali a lei o qual os reis deveriam viver. A conduta desses reis de acordo com a vontade de Deus. E nós vamos ver que Salomão ele quebra toda essa conduta. Ele comete os erros que o profeta Samuel, não só o juiz, mas o profeta Samuel já dizia que o rei iria cometer. A gente vai ver isso, se pegar Deuteronômio 17, 14 a 17, a gente vai ver Samuel falando isso em 1 Samuel capítulo 8, verso 10 a 18, que o rei iria cometer essas irregularidades,
né? E isso nós vamos pegar bem forte em Salomão. O que vai fazer com tudo isso que venha então a causar a divisão do reino, né? O que vemos no livro de Reis então sobre Salomão? A gente vai ver o luxo exagerado da sua corte, a gente vai ver os seus casamentos políticos, a gente vai ver os gastos que ele vai ter nas construções que criaram dentro do povo uma crise e uma crise financeira. Consequentemente, por causa dessa crise financeira, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar os impostos, né, porque ele precisa terminar as suas construções, né, e o seu luxo precisa continuar. Então ele aumenta os impostos e ele vai até mesmo, né, deixar um pouco de lado a tribo de Judá, as duas tribos, né, e ele vai começar a escravizar de uma forma diferente as tribos de Israel, ou os israelitas. 1 Reis capítulo 5, se vocês forem ao texto, verso 13 e 14, e 1 Reis capítulo 11, verso 28, vai mostrar essas questões acontecendo, né? Ele vai levar o povo de volta ao Egito no sentido escravocrata. O que mais vai fazer Salomão? Salomão, ainda para manter tudo isso, a terra da promessa, ele começa algumas partes dessa terra fraccionar e vender. Ele vai vender partes da terra prometida. 1 Reis capítulo 9, verso 10 a 14, para adquirir materiais de construção de um rei pagão, ele dá como garantia ou como parte de venda partes fraccionadas da terra prometida. Então essas e outras medidas vai provocar uma reação muito forte diante do povo de Israel e vai contribuir futuramente então para a divisão do reino. Até Salomão morrer, o reino ainda é um. No ano 932, Salomão morre antes de Cristo. E o seu filho Roboão então assume o poder. Quando ele assume o poder, Roboão vai fazer uma coisa que também desagrada muito, né, o povo de forma geral, né? Conforme era o costume desse povo, desde os primórdios, né, os conselheiros dos reis eram os anciãos. E Roboão vai fazer o quê? Ele vai deixar de lado o conselho dos anciãos, ele para de ouvir os anciãos, ele vai buscar ouvir os jovens, ou os mais moços, né? E os mais moços vão pôr no seu coração o quê? Se o seu pai já fazia altos impostos, aumente mais, para que você consiga continuar o luxo que há dentro do povo, dentro do seu governo. O que vai acontecer com isso então? Com essa forma de pensamento do rei Roboão, as 10 tribos do norte se revoltam agora e proclamam Jeroboão como rei de Israel, ou como rei de Efraim, como era conhecido Israel. E aí nós temos então, nesse momento, a divisão da nação. O sul fica com Benjamim e Judá, né, e leva o nome de Judá, uma das tribos, né, e o povo de Israel do norte não muda o seu nome, continua sendo chamado de Israel. Mas há um problema para esse povo agora: como cultuar a Deus? Aonde está o templo? Salomão faz o templo no sul, aonde está a tribo de Judá. Israel não poderia mais ir ao templo para adorar a Deus, cultuar a Deus no templo. O que faz então Jeroboão? Jeroboão, o rei do norte, ele vai edificar os seus próprios santuários, tanto em Betel como em Dan. Então nós vamos ter ali agora o que? Esse povo, essas 10 tribos não mais indo para Jerusalém, para Judá ou para Jerusalém, para adorar a Deus ali no templo, construído por Salomão, mas agora eles ficam no seu reino, o reino do norte, e eles vão começar então usar os santuários em Betel e em Dan. 1 Reis capítulo 12 e capítulo 13 vai contar um pouco essa história.
Assim fica claro para nós que a divisão dos reinos ou das tribos, nesse sentido, tem duas naturezas. Uma é política e a outra também é religiosa. Israel é politicamente e militarmente o mais importante dos dois reinos. Mas Israel é um reino instável. Por quê? Porque tem uma força militar tão grande que os generais às vezes vão ir contra os seus próprios reis, matando seus reis e substituindo esses reis. Isso vai acontecer muito no reino de Israel. E sempre então vai também haver o quê? O conflito entre Israel e o conflito entre Judá. Nesse período, os reinos ao redor, ou os reinos, os impérios também que existiam, começam a se fortalecer novamente e começam a estender os seus limites, os seus domínios. Egito no sul e a Assíria no norte. O que vai acontecer? Samaria, que é a capital do norte, que na capital do sul está Jerusalém, Samaria é a capital do norte, e aí a gente vai entender o porquê os judeus e os samaritanos não se entendem na época de Jesus, isso é bem claro. Samaria como capital do norte, ela vai cair, porque os assírios invadem o reino do norte no ano 721 ou 722 a.C., e eles fazem o quê? Eles levam milhares dos que estão ali, dos israelitas, para o cativeiro. E ele levando esse povo para o cativeiro, o que faz os assírios? Buscam agricultores de fora, de outros lugares, e colocam eles, substituindo esses moradores que foram para o cativeiro. Por isso que Israel, depois da tribo sul, vai entender que esse povo é um povo impuro. Por quê? Esses agricultores então vão vir ali, que são outros povos. E eles vão fazer o quê? Vão também estar com esses israelitas que ali permanecem, alguns permanecem. Então nós vamos ter fusão ali de casamento entre israelitas e pessoas de outros reinos. A gente vai ver isso forte lá em Esdras, trabalhando essa questão. Novos imigrantes então vão tomar parte da terra de Israel e vão se fixar ali. Restando apenas então agora o que? Como nação, Judá, entre a Síria e o Egito. Judá está ali ainda, fortalecida, tentando viver o povo de Deus. Mas para isso o que faz Judá? A Síria está tomando corpo. Então Judá vai começar a pagar impostos para a Síria, para que a Síria não venha fazer o mesmo que fez com Israel, com as 10 tribos. Mas o problema é que Babilônia também começa a crescer. E Babilônia vai fazer o quê? Vai atacar a Assíria no ano 612 e a Assíria vai cair. Temendo o pior, o que faz Judá? Babilônia destrói a Assíria. Judá tinha um pacto com a Assíria pagando imposto. Então Judá faz o quê? Vai se aliar ao Egito. Se aliou ao Egito. Mas essa aliança, ela é uma aliança que não tem força. É uma aliança que ela cai brevemente. Por quê? O pior vai acontecer. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele chega em Jerusalém no ano 597 a.C. e vai sitiar a cidade. E o que acontece? O Egito não vai ajudar. Fica por um ano sitiada a cidade de Jerusalém. E no ano 586 a.C., Nabucodonosor destrói a capital. Jerusalém é destruída, bem como o templo em Jerusalém. E Nabucodonosor ainda faz o quê? Leva o rei de Judá para o exílio, com grande parte do povo também que vai para o exílio. E aí começa então o quê? O exílio da nação de Judá. Israel já estava cativeiro na Assíria. A Assíria é tomada por Nabucodonosor, Babilônia. E agora a Babilônia também leva o reino do sul para o exílio. E o exílio é o pior acontecimento na história do povo de Deus, contrário ao êxodo. O êxodo ainda foi bom. Porque o exílio vai fazer o quê? O exílio vai desfazer tudo o que Deus havia
prometido, mostrado e feito até aquele momento na vida do seu povo. Tudo agora é destruído, tudo agora praticamente acaba. E aí fica a pergunta para esse povo: será agora o nosso fim? E o povo quer saber o que vai acontecer conosco a partir desse momento. Segunda Reis vai contar essa história e tentar responder ao povo essa indagação. Nesse período, os profetas então vão exercer o que? Uma função cada vez mais interessante e importante na vida desse povo, onde as narrativas proféticas vão ocupar um lugar muito mais importante no livro de Reis do que os próprios reis. A gente já vê isso começando lá entre Elias e Eliseu, 1 Reis 17 e 2 Reis capítulo 13, né? Ou 1 Reis 17 a 2 Reis capítulo 13. Qual a função do profeta? É proclamar a palavra que recebe de Deus. Palavra de graça ou palavra de desgraça. Isso tanto no livro de 1 Reis, e 1 Reis fala sobre isso, quanto no livro de 2 Reis. Né? Os textos são longos, são bastante textos, depois vai estar lá no nosso site para que você possa ir texto por texto para ver sobre o rei, ou a proclamação da palavra de Deus de graça e de desgraça. Mas os profetas vão proclamar dessa forma. Mas todo acontecimento importante é visto como cumprimento também do quê? O cumprimento da palavra profética. E a palavra profética, ela se cumpre e se entende que a divisão do reino, 1 Reis capítulo 12, verso 15, o fim de Israel e o exílio de Judá, 2 Reis capítulo 17, do verso 7 a 23, é cumprimento então de uma palavra profética, a palavra de Deus. Por isso, esses livros estão relacionado pela Bíblia hebraica, ou a primeira Bíblia que nós vamos ter, né, como sendo livro profético. O que nós vamos ver mais? Que às vezes o intervalo entre a palavra do profeta e o seu cumprimento é curto. 2 Reis capítulo 1, 6 é um exemplo, e o verso 17. Mas às vezes esse cumprimento leva várias gerações. Não é algo que se cumpre na hora, mas vai a várias gerações. 1 Reis capítulo 13, verso 2 fala isso. 2 Reis capítulo 23, verso 16 e 18 vai mostrar que às vezes esse cumprimento ele vai atingir várias gerações. Mas em todo caso, o que precisamos entender no livro de Reis é que os males que caem sobre Israel e sobre Judá são vistos como cumprimento da palavra profética. Palavra profética começada com o qual profeta? Com Moisés. Quando Moisés fala lá sobre a lei que estaria sobre o povo, sobre o rei que ele deveria seguir, e se ele não seguisse essa lei, algo aconteceria na sua vida. Então nós vamos ver isso acontecendo bem claramente, né? Através de Moisés, agora nessa história dos livros de Reis. Trazendo a conclusão desse livro para nós, nós podemos ver o quê? No livro dos Reis, então, não são apenas os reis que são destaques. Quem são os destaques no livro de Reis e que ocupam o lugar central nesse livro? São aqueles aos quais Deus dirige a sua palavra, que é dada aos reis. O destaque nesses livros, então, são os profetas. Eles chamam o povo a adorar a Deus, eles chamam o povo para deixar a idolatria. Por isso nós vamos ver, começando lá com Elias falando sobre Baal, né? Escolha aí, vamos ver quem é verdadeiro rei, a quem vocês devem, quem é o verdadeiro Deus, a quem vocês devem seguir, né? Toda aquela questão, né? Eles vão chamar os reis a buscar andar em fidelidade na palavra de Deus, diante daquilo que deveria o rei viver, né? E para que o seu reinado também pudesse ser um reino com fidelidade diante de Deus. Esses profetas também vão mostrar ao povo de Deus no exílio que sobreviveriam.
e que quem iria novamente voltar seria um restante de Israel. O Israel não ficaria para sempre no exílio. O Israel, como povo de Deus, como nação de Deus, não dividido, mas o povo voltaria novamente, porque Judá e Israel agora estão ambos juntos no exílio. Né? Samaria pega as 10 tribos, e depois Babilônia as duas outras, né? E Babilônia, como toma Samaria, né? Todas as tribos agora estão no exílio, né? E essas tribos agora vão novamente ver eles como um só povo. Né? E aí entra os profetas ali no exílio também alimentando esse povo com essa esperança de que um restante de Israel sairia do exílio, né? Que aquele momento seria um momento apenas de espera. Né? Isso é muito importante nós entendermos também no livro de Reis. Assim, finalizando, por causa dos reis e por causa das profecias, surge no meio do povo de Deus agora uma esperança. Qual é a esperança no meio do povo de Deus? A esperança se chama Messias. Eles esperam o Messias, o Messias que viria para fazer o quê? Mudar toda a história desse povo. Porque esse povo depois volta do cativeiro, vão para a sua nação, mas eles vão ser subjugados, né? E eles vão ficar no aguardo. Né? Depois vai vir Roma sobre si e eles vão continuar no aguardo, né? De quem seria, quando viria o Messias que viria para quê? Para aquilo que era a promessa de Deus para todos. Viria para sentar sobre o trono de Davi novamente, e o trono de Davi nunca mais teria fim. Essa era a expectativa, essa era a esperança de que isso voltaria a acontecer. Né? E essa esperança está muito forte aonde? Lá na Babilônia, porque na Babilônia, quando o rei de Israel, ou o rei de Judá, é levado a cativo, ele é um rei que vai ser guardado a sua vida. Né? Ele não vai ser morto, a sua vida vai ser preservada. Né? Essa expectativa que havia no povo então, né? Que um dia eles voltariam. Né? E que o Messias viria para que o rei esperado pudesse se assentar no trono de Davi. É muito importante nós entendermos esses livros por essa questão. Precisamos novamente olhar, né, desde Josué até o livro de Reis, toda essa história, todo esse contexto, porque depois os livros que seguem vão trabalhar tudo isso também diante da vida do povo, né, contando o povo lá no cativeiro, contando tudo que está acontecendo, mas o porquê de tudo isso está nesses livros. Né? Por isso é importante estudar esses livros também, para depois também entendermos o Evangelho. Né? Aquilo que acontece se concretiza tudo em Jesus Cristo. Né? Há uma vertente entre nós que eu não gosto muito de ver isso acontecendo. Uma vertente que fala o quê? Hoje para nós importante é o Novo Testamento. Né? Jesus veio e cumpriu todas as coisas, então o velho não tem importância. Quem fala isso erra demais. Porque sem a base, que é o Velho Testamento, você não entende o Novo Testamento. E sem essa base também você não vai compreender o dia de hoje na sua vida em relação a tudo aquilo que Deus fez e prometeu e que Ele irá cumprir ainda. Né? Por isso, importa-se também, né, o Velho Testamento em igualdade ao Novo Testamento, porque é um só livro, a Bíblia, né, com 2 testamentos, né, que tem peso para as nossas vidas. Então eu recomendo nós voltarmos a estudar esses livros novamente para nós entendermos isso. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, né, a nossa vida. E se tiver alguma dúvida em relação a esses livros e quiser contactar comigo, né, pode mandar perguntas para mim, não terei problema algum de responder. Né? Pode mandar perguntas até mesmo pessoais. Né? O meu e-mail é revsvieira@gmail.com. Né? Está lá no nosso site, né? Pode ser visto. E pode mandar para mim perguntas também que eu terei o maior prazer, se eu puder ajudar, com certeza ajudá-los.
né? Que nós possamos continuar firme na palavra do Senhor e que Deus nos ajude. Semana que vem ainda continuamos o livro do Velho Testamento. Agora nós vamos para a quarta parte do nosso estudo no Velho Testamento para entender. Isso que eu falei para vocês, né, amanhã, se possível, já vai estar no nosso site, para que vocês possam olhar para cada texto, né, estudar, analisar, né, à luz da palavra de Deus. Se perdeu algum vídeo sobre essas aulas também, os vídeos vão estar também lá no nosso site, lá que pode ser acessado para ser visto novamente. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus esteja fortalecendo a cada um de nós nesses momentos difíceis que estamos vivendo. Volto a falar aquilo que a palavra de Deus recomenda a nós, né? E isso está lá em 1 Reis também. Né? Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, né? A promessa de Deus é que Deus vem sobre a nossa nação, que Deus vem e traz a cura para nós também. Vamos estar clamando a Deus pelo nosso país. O Brasil enfrenta uma subida muito grande em relação a essa pandemia. Que Deus nos dê a vitória, que Deus nos dê a sua graça, né? E para isso, embora todos estão correndo atrás de um medicamento e todos estão também buscando uma vacina, que a ciência assim busca e é necessário, nós também temos uma arma que a ciência não tem. Né? Nós cristãos, a nossa arma, que é uma arma muito mais poderosa ainda, né, que pode acelerar esse processo de cura através de medicamento, através da vacina, mas também pode acontecer de forma sobrenatural. E essa nossa arma e esse remédio que nós temos conosco se chama oração. Que nós possamos orar pelo nosso país, pelo nosso mundo, pelo nosso estado e pela nossa cidade. Isso Deus requer das nossas vidas também. E por todos os governantes, porque isso também diz a palavra do Senhor. E também ser prudentes, é claro, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ser prudentes, que os filhos das trevas às vezes é mais prudentes do que os filhos da luz. Vamos ter prudência, vamos ouvir aquilo que traz de recomendação para as nossas vidas, sem pânico, mas vamos viver aquilo também que nós podemos fazer no nosso dia a dia. E com certeza Deus há de nos honrar, porque Deus é fiel na sua palavra. Ele disse e Ele prometeu que nós teríamos tribulações na face da terra, mas em meio às tribulações Ele estaria conosco. E nós cremos nisso, que essa tribulação, Deus se faz muito presente nas nossas vidas. Assim que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que nós possamos estar mais uma vez na presença do nosso Deus, amanhã em oração, o qual nós vamos estar buscando a sua face. Lembrando que os pedidos de oração são enviados para a minha pessoa, para nós estarmos colocando também diante do nosso Deus. Sábado, a nossa escola bíblica e domingo continuamos ainda os nossos cultos através desse meio. Deus assim nos abençoe, Deus abençoe o teu lar em Cristo Jesus.